O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Pode continuar em pé um momentinho, por gentileza. Vamos cantar clamando o Espírito Santo, meus irmãos, que venha abrir a nossa mente para entender a sua palavra. Como a gente precisa do Espírito Santo para entender o que a gente ouviu, para deixar isso entrar no nosso coração. Então, eu quero convidar você que está quente, esse horário é cruel para quem está com sono, estou de olho, hein? Não vai dormir na minha homilia, hein? Você vai ver o microfone voando, hein? Quando bater assim, você fala: o que é isso? É o microfone que o padre jogou, tá? Então, olha para quem está do seu lado, está com cara de que vai dormir ou não? Fala para essa pessoa: não vai dormir, o padre vê, viu? Brincadeira, vamos levantar os nossos braços para a gente rezar. Levantar o braço também é uma maneira de rezar com o corpo, dizer que eu estou disposto, que eu quero. Vamos cantar, filhos, pedindo o Espírito Santo sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Desejo receber, solta a voz. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Sem Ele você não consegue superar. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem hoje aqui, auxílio do céu, auxílio do fica céu, conosco, fica conosco, ajuda-nos, indica o caminho, indica o caminho, e o seguiremos, Vem encha-nos, Senhor, vem encha-nos, vem sela-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, cante. vem Mais forte, filho, vem sela-nos, Senhor. Senhor. Solta a voz, mais forte. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós nessa tarde com todo o seu poder, Espírito Santo.
Vem batizar quem está aqui nessa hora, quem está em casa. Vem, Espírito Santo, e nos liberta da preguiça espiritual, nos liberta da tibieza, nos liberta do desânimo na oração. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas cansadas, quanto pai e mãe com o coração machucado, decepcionado com o filho e não consegue se mover, não consegue ir para frente. Quantas pessoas sofrendo por causa da rejeição, da tristeza e não conseguem ir para frente. Vem, Espírito Santo, nos liberta de tudo que nos aprisiona. Vem, Espírito Santo, nos batiza agora. Batiza quem está aqui, batiza quem está em casa. Que ninguém fique sem receber o teu poder, Espírito Santo. Vem nos libertar de tudo que nos prende ao pecado, ao inimigo, ao passado. Nos dê visão espiritual para percebermos, Espírito Santo, para percebermos a ação do inimigo querendo nos tirar da presença de Deus. Vem sobre a nossa família, Espírito Santo. Vem sobre as pessoas que são importantes para nós. Vem, abre o nosso entendimento para ouvir a palavra de Deus, para acolher a palavra de Deus, para entender a palavra de Deus. Vem e nos batiza, Espírito Santo. Vem como num novo Pentecostes sobre nós nesse lugar. Derrama a tua graça, derrama o teu poder. Abre o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentidos para ouvir a palavra de Deus, para compreendê-la e para guardá-la no nosso coração, que ela produza frutos em nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai se sentando, dizendo: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Quero pedir um pouco mais de retorno aqui para mim. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Que maravilha. Espírito Que Santo. bom nós começarmos, filhos e filhas, essa homilia pedindo o Espírito Santo, rezando ao Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo venha nos dar o entendimento da palavra. Porque veja bem, o Evangelho de João, capítulo 16, diz o seguinte, ele fala da missão do Espírito Santo. Eu vou falar da missão do Espírito Santo para depois chegar no Evangelho de hoje. Em João capítulo 16, Jesus falou: olha, eu vou embora, mas o Espírito Santo virá, e ele é aquele que revela a verdade. É aquele que revela a verdade que vem do Pai. É aquele que revela a verdade sobre a sua identidade humana, espiritual. O Espírito Santo é aquele que nos introduz na verdade de Deus e, consequentemente, que nos liberta da mentira. Gente, tem muita gente com depressão e ansiedade e transtornos mil, com todo respeito às pessoas que os vivem por motivos, genéticos, outras causas, mas muita gente está com depressão hoje porque está construindo a sua vida sobre mentiras. Está construindo a sua vida sobre um alicerce que é a mentira. E por isso, pessoas que não estão se deixando convencer, eu vou chegar nessa outra parte, pelo Espírito Santo, não estão se deixando, não deixando que o Espírito Santo lhes revele a verdade, elas estão chegando ao extremo, filhos, que esses homens do Evangelho de Nazaré chegaram, de rejeitar Jesus. Quem não se deixa conduzir pelo Espírito Santo, quem não aceita a verdade revelada pelo Espírito Santo, vai chegar a negar Jesus, vai chegar a rejeitar Jesus, como esses homens e mulheres fizeram hoje no Evangelho, na sinagoga em Nazaré. Mas o Evangelho de João capítulo 16, versículos 8 e 9 ainda diz que o Espírito Santo é aquele que convence o mundo a respeito do pecado, do que é certo e do que é errado. E a palavra convence no grego antigo com o qual foi escrita, a Bíblia foi escrita em grego, era a palavra elenkó, que poderia ser traduzida como o Espírito Santo é aquele que convence, o Espírito Santo é aquele que prova, o Espírito Santo é aquele que traz à luz o que está escondido. Então veja bem, o Espírito Santo nos revela a verdade, o Espírito Santo nos convence. Olha só que coisa profundo isso, né? Ele nos convence a respeito do pecado, do que é certo e do que é errado. Gente, me perdoe, muitas vezes eu olho, parece que eu estou diante, em alguns sentidos, de uma geração perdida, que foi desconvencida sobre a verdade pelo espírito desse mundo. O espírito desse mundo que ataca a identidade humana com a ideologia de gênero, dizendo que homem não é homem, mulher não é mulher, cada um se constrói. Um pecado grave de altivez contra Deus. Deus construiu de uma forma, Ele fez de uma forma. Quem sou eu para dizer que Ele está errado? Mas hoje, nossa, está falando sobre isso. Eu tenho que falar.
Eu não quero aplauso, eu quero pregar a palavra de Deus. Se um dia eu tiver que abrir mão da palavra de Deus para agradar as pessoas, eu deixo de ser padre, vou fazer outra coisa, vou vender sorvete, né? Picolé. Você vai comprar? Né? Brincadeira. Não, é isso, ponto. Não tem conversa. O Espírito Santo nos convence sobre a nossa identidade, a nossa verdade, o que Deus nos criou. Mas nós estamos, me perdoe, sendo desconvencidos por esse mundo. Os nossos jovens, me perdoe, como inocentes úteis na mão do espírito desse mundo. E acham que vão reinventar a roda, entendeu? A humanidade viveu, de certa forma, por, milhares de séculos. Só que agora uma geração diz, está tudo errado, não existe o que Deus criou, não existe verdade, é o relativismo, né? O relativismo é a teoria filosófica que começou na França, fortemente, no século XVIII para XIX, que é a teoria que diz assim, não existe verdade, cada um acredita no que... Não existe verdade absoluta, cada um acredita no que quer. Só que quem inventou isso está falando uma verdade absoluta, né? Que não existe verdade. Então eu não tenho que acreditar nele. Se ele está falando que não existe verdade, por que eu tenho que acreditar nele que está falando que não existe verdade? Você está entendendo a contradição filosófica? Ele está dizendo, não existe verdade nenhuma. Mas ele está dizendo. Então o que ele está dizendo é uma verdade absoluta? O filósofo que inventou isso, que não existe verdade? Não, então eu não acredito nele também, ué. Se não existe nada, sabe? É uma contradição filosófica, né? Não existe, cada um vive o que quer. E aí o que acontece? O ser humano, gente, como dizia Santo Agostinho, vou usar uma palavra moderna, claro que Santo Agostinho não falou isso na época, que na época dele não tinha Chevrolet, ano 72, carregado de areia, igual do meu pai, né? Então eu vou usar a analogia, né? Meu pai é caminhoneiro e eu aprendi a dirigir com ele, novinho já, não pode nem falar essas coisas na televisão, né? Mas filho de caminhoneiro, novinho, com 13 anos já dirigia caminhão. Antigamente, né, no sítio, era diferente, né? Quem é dessa época aqui, levanta a mão. Pode levantar com coragem, né? Pegava o caminhão carregado. E o que acontece? Naquela época, outra coisa que eu aprendi depois que não é legal, mas eu estou falando daquela época, os mais novos, viu? O padre já é um tio, tá? Um tiozão, então o padre vai explicando para os mais novos, né? O que quer dizer. Tinha o caminhão carregado de areia, e às vezes a areia ficava molhada, então imagina, dobra o peso, né? E eu aprendendo a dirigir, né? Moleque não tem nada na cabeça, às vezes dava uma banguela no caminhão. Sabe o que é banguela? Quem aqui sabe o que é banguela? Levanta a mão. Banguela não é a pessoa que fala assim, só não, tá? Ele não tem dente, não. Banguela é quando você solta, coloca o câmbio no ponto morto. Hoje em dia, muitos carros nem tem mais câmbio, né? É tudo automático, então, está difícil para a molecada entender. Mas o tio explica, tá? Soltava o caminhão na banguela e, ó, com 15 mil quilos de areia. Gente do céu, acho que nessa hora o meu anjo da guarda saía do caminhão. Falava, tá, você sozinho. Aquela época era diferente, viu, gente? A gente não tinha tanta informação, né? Molecão de tudo, mas no sítio também, né? Não era assim, autoestrada, né? E o caminhão virava um foguete. Você sabe que eu vou usar as minhas palavras? Santo Agostinho dizia que a gente, pela nossa natureza humana, eu estou trazendo as minhas palavras modernas, tá? A gente é um caminhão carregado, hiperpesado, em ponto morto, descendo uma banguela. Ou seja, a nossa natureza, aquilo que Santo Agostinho chamava de concupiscência, ela nos arrasta para baixo, ela nos arrasta para aquilo que é instintivo, ela nos arrasta para aquilo que é animal. Se você deixar a sua natureza pecaminosa, né, a sua inclinação ao mal, a sua concupiscência, como dizia Santo Agostinho, te conduzir, você vai ser sempre uma pessoa orgulhosa, você vai ser sempre uma pessoa vaidosa, você vai ser sempre uma pessoa egoísta, você vai ser sempre uma pessoa impura. Só que o que acontece? Esse mundo está ensinando que a nossa pior parte é o melhor que a gente tem que viver. Ai, padre, eu tenho essa fraqueza, então me deixa eu viver essa fraqueza e me aceita como eu sou. Não, não. Eu acredito que você foi feito para ir mais longe, que você pode superar, que você não é um animal, você tem alma. Porque todas as vezes que você diz para uma pessoa que está no pecado, você está certo, aceita como ele é, você está dizendo para essa pessoa, olha, eu acho que você é um nada, eu não acredito que você pode superar nada, então fica nessa que você está. Para não dizer o que eu pensei agora, que não pode falar essas coisas na televisão, né? Toda vez que você diz para uma pessoa, você está falando para a pessoa, eu não acredito em você não, você é um nada, você é um Zé Ninguém. Eu louvo a Deus pelas pessoas que olharam nos meus olhos quando eu tinha ali os meus 16, 17 anos, que eu fui fazer aquele meu encontro da igreja, primeiro que eu já contei várias vezes, chapado de cocaína, de maconha, e que apontaram o dedo e falaram assim, olha, Deus ama você, mas você está errado, você tem que mudar, você vai para o inferno. Fiquei com raiva, queria bater nas pessoas na época, né? Imagina o tamanho do padre, né? O pregador deve ter saído vazado. Mas aquilo lá foi caridade, sabe?
Caridade não é quando você diz para o pecador, fica como você está, que Deus te aceita. Não, isso é covardia. Você está sendo um frango. Você está sendo um mole. No fundo, você não quer se expor, porque você tem uma autoestima tão baixa, que você quer ser legalzão e está bem com todo mundo. Eu não quero ser cancelado, porque tudo é o amor, né? Nem tudo é o amor, existe um inferno, e quem não obedecer a Deus vai para lá. Existe um inferno, ponto. Então quando você diz para a pessoa que o pior dela é o que ela tem que viver e que você aceita, você está dizendo para essa pessoa, eu não acredito em você. É como aquela metáfora da águia e da galinha. Quem lembra? Metáfora tão antiga, né? Já ouviram essa metáfora? Sim ou não? Quem ouviu, levanta a mão. Que isso, gente? Eu estou achando que as minhas histórias são antigas, então agora eu fiquei feliz. Ninguém conhece, eu já contei essa história umas 20 vezes. Agora eu me achei, hein? Vou repetir ela toda segunda agora também. Cadeira. Gente, a história da águia e da galinha. Você nunca ouviu falar? Certeza? Consulta o Tic-Teca aí novamente. Gente, a história é a seguinte. Diz que certa vez a mãe águia saiu andar com as suas águiazinhas, né? E águia é um bicho desengonçado, né, no início. Tudo que é muito grande quando é novo é desengonçado. Eu falo de experiência própria, tá? Na minha adolescência eu parecia um avestruz, né? Parece que o braço crescia mais que o resto. Tinha uma época que eu achava que o meu braço estava batendo na minha canela. Eu falava, não pode. A águia foi passear com a mãe galinha e se perdeu, tadinha. E a mãe galinha voltou na floresta e não conseguiu encontrar. A mãe águia, desculpa, não conseguiu encontrar a sua águiazinha que se perdeu. E a águiazinha pequena, sozinha na floresta, ia morrer, né? Ia vir um lobo, ia vir um predador, uma cobra, enfim. Ela ainda não sabia voar muito, não sabia voar, né? Porque não nasce voando, né? É um tempo que precisa para fortalecer as asas. A mãe dela ensinaria a voar, né? As águias, elas ensinam os filhos a voar de um jeito muito interessante. Elas jogam o filho de cima de uma montanha, né? Ou voa ou morre, né? Como diz lá em Minas, ou avua ou morre. Então é um jeito muito bom, né? De você fazer alguém, né? Nem um amigo meu, o pai dele ensinou ele a nadar, jogou ele num riozinho, né? Nadou na hora, tadinho. Era novinho. Mas a águia foi perdida da sua mãe. E a galinha estava ciscando com seus pintinhos e viu a águiazinha lá no meio da floresta sozinha. Falou, nossa, essa águia vai virar comida de lobo, de qualquer predador logo, logo. Quer saber de uma coisa? Águia, vem cá, vou te adotar. E a águia veio meio desengonçada, os pintinhos entravam debaixo da galinha, a águia queria entrar, só que a águia era grande, uma vez ela até derrubou a galinha, né? Só que a galinha ficou com dó, né? Falou, não, vem cá, vamos lá para o galinheiro, a gente come uns milhos juntos lá, né? Eu não vou te contar qual é o seu destino, o destino comum das galinhas e frangos, mas você vai descobrir com o tempo, vem com a gente, né? É parar na nossa panela de pressão, né? Depois. Mas a águia foi lá, e a águia foi crescendo, e a mãe galinha dava milho para ela, a mãe galinha dizia, olha, que bom, você está aqui. E a mãe galinha não queria que ela se sentisse mal, sabe? Se sentisse diferente. A mãe galinha não queria que a águia tivesse que mudar, entendeu? Não, eu te aceito como você é, está maravilhoso. Só que quando a águia teve a primeira menstruação, sabe? Ela veio aquela crise que vem com a puberdade, com os adolescentes. A águia nem tem menstruação, tá, gente? Era para vocês terem rido, mas tudo bem. Então, eu estou falando que tem gente com sono aqui, Rubens e Tânia, olha só. Eu estou falando. Mas, enfim, ela teve aquela crise da adolescência, e um dia ela, numa crise, começou a olhar para o céu e ver aquelas aves voando mais alto do céu, sabe? Você sabe que a águia é a ave que voa mais alto de todas as aves. Uma ave linda, forte, com garras poderosas. E a águiazinha lá no galinheiro, olhando para cima e vendo aquelas águias. Ela chegou na mãe, naquela crise da puberdade, e falou, mãe, eu olho para aquelas aves lá em cima, mãe, eu queria ser igual a elas. Aí a mãe, querendo dar uma palavra de ânimo, de consolo, né, de sabedoria, olhou para ela e falou, deixa de ser besta, você é uma galinha. E o que aconteceu? Ela viveu a vida inteira sendo uma águia, que poderia voar mais alto de todas as aves, altitude de aviões. Ela morreu ciscando a vida inteira no galinheiro e morreu como uma galinha, mesmo sendo uma águia. É isso que está acontecendo com muito cristão hoje em dia, com muita gente na sua casa, porque você não tem coragem de olhar no olho e falar, está errado, você não foi feito para comer milho, você foi feito para voar mais alto, para vencer os seus instintos, para vencer o pecado, para vencer a depravação, para vencer o vício, para imitar Jesus Cristo.
Você não foi feito. Agora a gente está com esse discursinho que todo mundo está certo. Não, nem todo mundo está certo. Quem desobedece a Deus vai para o inferno, ponto. Quem não vive a palavra de Deus perde a salvação. E você tem que ter a coragem de dizer para aquela pessoa da sua casa que está vivendo como galinha, que ela é uma águia. Para aquela pessoa que escolheu uma identidade que não é a dela, afetiva, sexual, que ela é uma águia, que ela não é uma galinha. Que ela tem que ser o que Deus a criou para ser, ela tem que voar mais alto. Ela tem que chegar no céu, ela tem que conquistar tudo que Deus preparou. Mas, mais uma vez eu digo, as pessoas estão rejeitando Jesus como os nazarenos do evangelho de hoje, porque as pessoas estão se definindo a partir do seu pior. Eu sou assim, padre. Como eu te disse, Santo Agostinho falava da nossa natureza que é um caminhão em banguela, descendo, para a ruína, para o egoísmo, para a prostituição, para a bebedeira. Mas São Paulo, na carta aos Gálatas, disse no capítulo 5, que nós precisamos lutar contra a carne, contra essa tendência da carne, a tendência carnal que quer nos arrastar ao pecado, para uma vida dissoluta, longe de Deus. Não é porque você tem vontade que você tem que fazer. Gente, se eu fosse fazer tudo que eu tinha vontade, a primeira coisa que eu ia fazer era dar umas bênçãos com a mão fechada em algumas pessoas que vêm falar algumas coisas no final da missa, sabe? Só fecha o olho, filho, deixa eu te dar uma bênção. Ia ser uma só, na testa. Mas eu estou fazendo isso, você já viu eu fazendo isso alguma vez? Você não tem que fazer tudo que você tem que ter vontade, porque as tuas vontades são de galinha, mas a tua alma é de águia. O teu instinto animal, me perdoa, ele é de galinha, mas o teu coração, os sonhos que Deus colocou de você são de águia, para te levar mais alto. Mais uma vez eu digo, quando você não tem a coragem de dizer a verdade para a pessoa, você está dizendo, eu não acredito em você, eu acho que você é um nada, que você é um... que eu não vou falar, estou com a palavra na ponta da boca, me ajuda Jesus a não falar na televisão, que eu estou pensando aqui. Mas quando você não diz a verdade, quando você diz, você está certo, Deus te ama, pipi. Pelo amor de Deus, cria vergonha na sua cara e prega o evangelho. Cria vergonha na sua casa e diga para o seu filho, aqui em casa não. Aqui você não vai viver os bordéis da vida, aqui você não vai trazer essas mulheres para dormir aqui com você, porque aqui é uma casa católica, aqui é uma casa cristã. Aí a gente tem que acolher o caramba. Não estou falando para você botar fogo na sua casa, não. Eu estou falando para você se levantar pelos princípios que você acredita, pelo evangelho, pela fé, e deixar de ser um banana e de fato se tornar um soldado de Jesus Cristo. Porque, me perdoe, as nossas famílias e a nossa igreja muitas vezes está cheia de banana. Mas nós precisamos ter a coragem dos mártires. Daqueles que diziam nos primeiros séculos da igreja, você nega Jesus ou eu vou cortar a sua cabeça. Pode cortar. Você nega Jesus ou eu vou jogar você para ser comida dos leões lá no Coliseu, em Roma. Pode colocar. Os leões só podem comer a minha carne, mas a minha alma foi feita para o céu. Os leões não podem matar o que está dentro de mim. Cadê os mártires do nosso tempo? Cadê os santos do nosso tempo? Cadê as pessoas capazes de suportar o mal, a perseguição, com paciência, por causa de Jesus no nosso tempo? Mas nós estamos viciados no conforto, gente. A gente quer uma vida fácil, que ninguém nos incomode. Então eu não vou pregar o evangelho porque vai incomodar. Porque daí eu vou ter que dar testemunho, né? Porque quando a gente prega, a gente tem que dar testemunho, né? Isso mesmo. Esse dia eu estava com uma pessoa que estava no encontro que eu estava pregando. O negócio caiu no meu pé. Eu olhei para ela e falei, caroço. E ela ficou olhando, ver se eu ia falar palavrão. Caroço, não é palavrão, né, gente? É palavrão, caroço? Mas ela ficou olhando. Tipo assim, ó padre, você estava pregando bonito. Vamos ver como é que você reage, né? Ela deu um sorrisinho, eu olhei para ela, aqui não, filha, aqui é a águia, não vem não. Nem sempre a gente consegue ser, né? Mas você tem que lutar para ser águia. Para não falar palavrão, para não deixar o teu pior te definir. Por quê? Porque você não é um animal. Isso que os jovens da nossa geração têm que entender, que eles estão vivendo como animais. Eu tenho vontade de beber, eu bebo. Eu tenho vontade de fazer sexo desregrado, eu faço. Eu sinto uma atração de tal forma, eu deixo me guiar. Não é porque você sente que você tem que se deixar guiar. Seja corajoso, tenha a coragem de Nossa Senhora, tenha a coragem de Jesus, tenha a coragem de São Paulo, tenha a coragem de São Miguel, tenha a coragem dos santos que preferiram morrer do que se tornar galinhas e abandonar o projeto de Deus e viver no pecado. Deus te chama a ser santo, Ele não te chama nada menos que isso. Tudo que não é santidade não é projeto de Deus para a sua vida. Agora, mais uma vez eu digo, não é caridade
Quando esses dias uma pessoa falou assim: mas Jesus acolhia todos os pecadores. Aí eu perguntei: ele acolhia os pecadores para que os pecadores continuassem sendo pecadores? Ou ele acolhia os pecadores, amava e curava para que os pecadores se convertessem? Mateus era pecador, sim ou não? Ele continuou sendo cobrador de impostos depois que se encontrou com Jesus? Não, ele abandonou o pecado, se tornou santo, se tornou apóstolo. Agora esse discurso laxo, me perdoe, esse cristianismo laxo, light, que quer falar o que as pessoas querem ouvir, que só fala de ecologia, que só fala de coisas bonitinhas, é tudo pet. Gente, a gente respeita todas as pessoas, óbvio. Não estou desrespeitando nada e nem ninguém, mas a gente tem que aprender a pregar o evangelho de verdade e a viver a santidade, deixar de ser, sabe, um banana, uma barata tonta na mão desse mundo. Seja de Deus, seja santo, se levante pela sua família, se levante pelos valores do evangelho, se levante por aquilo que você crê. Você não está vendo que a sua família está sendo destruída e você fica nesse celular? Você não está vendo que o seu casamento está sendo destruído, seu marido te traindo, você fazendo de conta que nada está acontecendo? Até quando? Você não está vendo que o seu filho está indo para o buraco? E você acha, é assim mesmo, os jovens são assim. Os jovens não são assim não. Os jovens não são assim não. Com 17 anos, graças a Deus, eu larguei a droga, eu jejuava 4 vezes por semana. Eu comecei a participar de encontro e vinha menina provocando, e vinha gente oferecendo cocaína. Depois que eu conheci Jesus, eu falei: não, eu quero Jesus, eu quero o céu, eu não sou mais galinha. Deus me fez para ser águia. Então, filho, filha, mais uma vez o padre diz: toda vez que você se deixa dominar pelo seu pior, o seu instinto, a sua base, camada instintiva, que busca só prazer, compensação, que foge do esforço, do sacrifício, você vai ser levado, como os homens do evangelho, a rejeitar Jesus, a não aceitar Jesus. Porque o que o evangelho está dizendo, está indo contra o que a série disse. Mas o que o evangelho está dizendo, está indo contra o que a novela disse. Todo mundo assiste a novela, então eu vou ficar com a novela e vou rejeitar Jesus. É a mesma hipocrisia, é a mesma negação, sabe, é a mesma apostasia dos homens e das mulheres do evangelho de hoje. Em casa cristã não pode entrar certo tipo de música, não pode entrar novela, não pode entrar série que desconstrói a identidade do ser humano. Sabe, tem pai e mãe, me perdoa, que são um banana, dominado por uma criança de 6 anos. Ele quer assistir. Meu filho, quando ele tiver 18, você não segura mais. Mas quando ele estiver no seu teto, você estiver pagando as contas dele, seja homem de verdade, seja mulher, e bota limite nesse negócio. Se levante, deixe de ser mole. Padre, não é assim. Aí a gente tenta, deixa de tentar e faz o que Deus está te pedindo. Ou você é uma galinha. Tem gente que está assim, já cocoricó. Está batendo as asas, sim ou não? Cabeça para... Olha para cima aqui, olha para cima. Olha para cima agora, você foi feito para o céu, tá? Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim, nada de cocoricó, meu irmão. Fala para essa pessoa. Diga para ela: Deus te ama tanto. Diga para essa pessoa que Ele acredita na sua possibilidade de superar. Fala para essa pessoa, fala de verdade. Você está com sono, cara de boi. Fala de verdade. Deus acredita em você. Ele acredita que você pode superar a sua pior parte. Ele acredita que você pode ser santo. Não deixe que o seu pior te defina, diga para essa pessoa. Gente, e não tenha medo nem vergonha de pregar o evangelho com amor, com carinho, com respeito, mas anunciemos a verdade de Deus. Anunciemos a verdade de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar essa música mesmo que vocês já separaram aí, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. E se nós não nos deixarmos convencer pelo Espírito Santo e assumir a verdade de Deus, nós vamos acabar que nem esses homens do evangelho. Não, o que ele está falando, por que eles ficaram revoltados? Porque Jesus está nos comparando com as viúvas sem fé, com a que Eliseu foi visitar. Jesus está nos comparando a leprosos pagãos. Mas os leprosos pagãos e as viúvas sem fé, porque eram pagãs, aceitaram a verdade de Deus, e os destinatários daquela verdade rejeitaram, né? Enfim, vamos cantar. Levanta os seus braços, amado filho, amada filha. Eu peço, Espírito Santo, vem sobre nós e abre a nossa consciência para entender a sua verdade. Vem, Espírito Santo, nos batiza, nos encha aqui agora. Vem, Espírito Santo, nos batiza, nos encha aqui agora. Dá-nos o entendimento para compreendermos tudo o que ouvimos aqui. Liberta o nosso coração das falsidades, das falcatruas, das mentiras desse mundo. Liberta o nosso coração, desintoxica o nosso coração, Espírito Santo.
desintoxica a nossa mentalidade. Mentiram para nós, com discursos até bonitos, até elaborados. Não é a ecologia, é o respeito dos direitos das pessoas, mas foram colocando tanta coisa errada, tanta coisa contrária ao Evangelho, tanta coisa que nos limita na condição instintiva, criatural de galinhas. Mas o Senhor nos fez para ser águia, Senhor, para voar mais alto. Vem, Espírito Santo, e nos liberta da cegueira espiritual, da surdez espiritual. Dá-nos a coragem, Espírito Santo, dos apóstolos, dos mártires, dos santos. Vem, Espírito Santo, nos batizar. Vem nos fazer águias, que nós queremos ir para o céu. Nós não queremos ser definidos pelo nosso pior. Nós não queremos que as pessoas nos digam que o nosso pecado é certo. Não. Nós queremos pessoas que nos ajudem a sair da fossa, a sair do galinheiro e a voar mais alto. Levanta os teus braços, filho, filha, e vamos cantar. Sei que os que confiam no Senhor revigoram as suas forças. Vamos cantar do fundo da alma. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças. Revigoram suas forças se renovam. Cante. Suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar. Solta a voz. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar. Pois recebo dele águia. Recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. E como águia levanta os braços e canta, amado. Me preparo para vem, Espírito Santo, nos convence nessa tarde. Fala conosco. Eu posso ir. Nos revela a verdade de muito Deus. Além de onde sou. Nos dá um entendimento do que ouvimos. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. É o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar. Ir pra frente sem me fatigar. Ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Vou com asas como águia. Pois confio no Senhor. Mais uma vez esse refrão, eu posso ir. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar. Ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Pois confio no Senhor. Deus acredita tanto em você que Ele te diz: muda. Conversão é mudança de vida, muda. Eu vou te ajudar, não está certo, não se acomode no seu pior. Eu sou o teu Deus, eu te levo além. Vamos aplaudir o Senhor, filho, filha. Vamos aplaudir com força, com fé. O Senhor que nos reúne aqui, que nos faz mais que vencedores, que nos dá asas de águia. Amém? Amém.